Olá pessoas, como estão as coisas com vocês? Muito bem, neste vídeo aqui agora a gente vai dar sequência à soma de arcos e agora eu vou explicar para vocês como que funciona a soma de arcos envolvendo a tangente. Bom, em vídeos anteriores eu expliquei para vocês como que é dado a soma e a diferença de arcos para seno e cosseno. Basta você assistir aí os vídeos anteriores que você irá conferir. E agora, como que a gente trabalha se no caso for a tangente? Será que tem alguma relação? Será que é possível também estabelecer isso? Já te adianto, é possível sim. Bom, primeiramente então, vamos relembrar aqui rapidinho a soma de arcos para seno e cosseno, porque a gente vai precisar. Bom, então, inicialmente, a gente tinha isso daqui, certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu quero tangente de A mais B, logo, faria a divisão de seno de A mais B por cosseno de A mais B. Tá lá. E agora, então, eu vou copiar essas duas expressões aqui, ó, e substituir nessa fração. Então, vamos lá. Bom, o seno de A mais B está aqui em cima. Está aqui, bonitinho. E o cosseno de A mais B está aqui embaixo. Perfeito. Ó. Bonitinho também. Aí, agora, eu vou fazer o que nós chamamos de matemágica, que é aquilo que os matemáticos utilizam muito para poder transformar as coisas de forma conveniente ao que eles querem, né? No caso, ao que nós queremos, porque eu também sou matemático. Então, eu vou dividir essa fração em cima e embaixo por cosseno de A, cosseno de B. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, vou copiar ela novamente e vou dividir em cima e embaixo por cosseno A, cosseno B. Então, vou montar aqui uma divisão e fazer isso. Ou seja, não estou alterando a minha expressão, né? Porque eu estou dividindo e multiplicando pelo mesmo valor. Esses dois têm o mesmo valor, o numerador e denominador são a mesma coisa, tá? Bom, ao fazer isso, então agora eu vou escrever essa fração aqui, ó, contendo já essa divisão. Então, eu vou pegar esse numerador e dividir por ele. Então, eu vou escrever esse numerador inteiro dividido por isso daqui. E também o denominador todo dividido pelo mesmo valor. Bom, ao fazer isso, o que eu tenho aqui agora? Ó, vou copiar aqui para a gente poder fazer. Eu vou desmembrar essa fração aqui em cima, porque eu tenho uma parcela somada de outra. Então, eu vou desmembrar a fração. Posso simplesmente fazer isso sem problema nenhum, né? Então, eu vou pegar essa primeira parte aqui, ó, deixar aqui na fração, trazer o mesmo denominador para cá. Geralmente, a gente junta, né, as frações. Aqui não, aqui eu vou precisar separar essas frações, tá certo? E embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou dividir essa daqui pelo mesmo valor que está aqui embaixo e deixar a segunda parcela quietinha ali no canto dela. Bom, ao fazer isso, olha só que coisas interessantes que apareceram aqui para a gente. Eu vou copiar para deixar o que a gente já fez aqui sem mexer. Essa parcela aqui, ó, dá 1, né? Porque cosseno A, cosseno B dividido por cosseno A, cosseno B ó, é a mesma coisa, então dá 1. Aqui, ó, nessa parcela, ó, a gente tem cosseno B em cima e embaixo, então eu posso cancelar, porque é um produto. Nessa daqui, eu já tenho cosseno A em cima e embaixo, ó. Então, eu posso cancelar também, porque, novamente, é um produto. Aqui embaixo não tem como cancelar nada. Aí, veja bem, vamos copiar aqui novamente para poder fazer as substituições necessárias. Seno A, cosseno A, gente, é a tangente de A, né? Seno B, cosseno B, é a tangente de B. E olha o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho seno A dividido por cosseno de A, seno B dividido por cosseno de B. Então, eu tenho as tangentes aqui também, porém multiplicadas, né? Porque você tem seno A, seno B, ó. Você tem um produto em cima e um produto embaixo. Então, eu vou ter a tangente de A vezes a tangente de B. Pronto, ó. Essa é a soma de arcos da tangente. Então, tangente de A mais B, o que a gente vai ter? Tangente A mais tangente de B, dividido por 1 menos o produto entre as tangentes.
Analogamente, eu não vou precisar fazer isso, porque o raciocínio é bem tranquilo. Se eu precisar, então, vou copiar essa primeira linha aqui, ó, de determinar a tangente de A menos B, então aqui seria menos e aqui seria menos. Logo, aqui seria menos e esse aqui seria mais. Vocês hão de concordar comigo que eu faria as mesmas divisões, o mesmo processo aqui que eu fiz em cima. A única coisa que vai mudar é esse sinal aqui, ó. Então, agora, a gente tem o menos em cima e o mais embaixo. Ou seja, de forma análoga, então a tangente de A menos B vai ser o quê? Aqui em cima vai ter o menos e aqui embaixo vai ter o mais. Tangente de A menos B, tangente de A menos a tangente de B, 1 mais tangente A, tangente B. Uma maneira interessante para você não esquecer é o seguinte, lembra que a tangente é o seno sobre o cosseno. O seno, né, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, ele mantém o sinal. Então, se aqui em cima é menos, aqui em cima vai ficar menos. Logo, se aqui embaixo for menos, esse sinal aqui é mais. Tá certo? Existe até uma romantização, né, dessa fórmula, que é o seguinte, trazendo aqui para a tangente de A mais B. Vou copiar aqui, mas é porque eu quero pegar apenas a parte do tangente de A mais B, que é a seguinte, ó. É bonitinho, é uma maneira de romantizar, como eu falei para vocês, né? E eu sou uma pessoa extremamente romântica. Então, ó, a gente quer chegar na seguinte situação. A gente quer que a tangente de A mais B seja isso aqui. A gente quer não, isso é um fato. Só que eu quero romantizar para vocês. Ó. Então, o que eu vou escrever aqui? Ó? Tem gente que ama ou tem gente que beija. Na vida é assim, né? Tem aqueles que amam e tem aqueles que beijam. Ah, mas na vida há aqueles que amam e que beijam. Né? A gente tem pessoas que amam e tem pessoas que beijam. E tem pessoas que fazem as duas coisas. Então, vamos trazer isso para cá. Ó. Tem gente que ama ou tem gente que beija. Mas na vida, há aqueles que amam e que beijam. Aqui, ó, tem gente que ama, ou, porque na matemática mais é ou, né? Tem gente que ama ou tem gente que beija. Mas na vida, tem gente que ama e tem gente que beija. É uma maneira aí de você gravar isso, né? Querendo ou não, a gente está romantizando a coisa, tá certo? Bom, então agora vamos exemplificar aquilo que a gente fez. Então, eu vou fazer uma usando a fórmula de baixo e resolver de outra maneira utilizando as somas de arcos que a gente já conhecia na parte de cima. Então, deixe-me trazer isso aqui para baixo. E o que vai me interessar, a princípio, é isso daqui, ó. Por quê? O que eu quero? Eu sei, então, que a tangente de 15 ela pode ser escrita como sendo o seno de 15 dividido pelo cosseno de 15. Posso escrever isso por definição, perfeitamente. Ao fazer isso, o que já me remete na cabeça, então? De calcular aqui o valor de seno de 15, calcular aqui o valor de cosseno de 15 e dividir um pelo outro. Nada mais justo do que fazer isso. Então, vamos lá. Seno de 15. Bom, eu vou pensar, então, numa diferença boa resultando em 15. Então, eu vou pensar em 45 menos 30. Logo, se aqui é menos, né? Então, vamos lá. Se aqui é 45, ó, eu vou ter o seno de 45 aqui, o cosseno 45 aqui. E aí, esse 30, eu vou colocar aqui nesse cosseno e aqui nesse seno. Perfeito? Vamos agora substituir os valores. Ó, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 já é raiz de 3 sobre 2, né? Menos, ó, o seno de 30 é o primeiro que a gente aprende, então é meio. E o cosseno de 45 também é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Bom, aqui, ó, o que a gente pode fazer? Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. E 2 vezes 2 é 4. Então, aqui fica raiz de 6 sobre 4.
menos, ó, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, e 2 vezes 2 é 4. A única coisa que a gente pode fazer aqui agora é juntar essas duas frações em uma só, onde a gente vai ter, então, a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Não tem como fazer mais nada, né? São radicais diferentes. Agora, vejamos na parte do cosseno. Ó. Eu quero, então, trabalhar com cosseno de 15. Bom, eu posso fazer 60 menos 45 ou também 45 menos 30. Basta pensar numa subtração interessante, útil. Como aqui é cosseno da diferença, então esse sinal aqui é positivo agora, né? Ó, então, eu vou ter o cosseno de 45 aqui no A, onde A é 45, e aonde é B é 30. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os valores. Ó. Cosseno 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, que é o primeiro que a gente aprende, é meio. Note que nós vamos ter as mesmas contas que foram feitas em cima, porém aqui com sinal de mais. Ou seja, então eu vou encontrar essa fração aqui, ó. E aqui é mais, tá bom? Bom, feito isso agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho que a tangente de 15 é o seno de 15 dividido pelo cosseno de 15. Ué, então, agora eu vou dividir o seno de 15 pelo cosseno de 15. Nossa, mas que fração feia! Ok, mas aqui ó, é álgebra básica, o princípio. Ó. Você conserva de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, que eu vou inverter agora. Então, eu vou passar isso aqui para baixo e escrever o 4 em cima. E aí, pessoas, ó, o 4 de baixo, ele cancela com o 4 de cima, né? Porque aqui, ó, aqui é um produto, então a gente pode cancelar. E, feito isso, a gente pode escrever isso aqui como sendo uma fração só. Ah lá, belezinha? Bom, só que não pode ficar desse jeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que racionalizar. Então, já vou colocar um parênteses, tanto na de cima quanto na de baixo. E qual que é o processo de racionalização? Você vai multiplicar e dividir pelo conjugado do que estiver embaixo, né? E o que é o conjugado? É trocar o sinal do meio. Feito isso, agora a gente faz uma distributiva em cima e uma distributiva embaixo. Então, vamos lá. Ó. Raiz de 6 com raiz de 6 é raiz de 36, que é 6. Menos raiz de 2 vezes raiz de 6. Vai dar menos a raiz de 12. Agora, eu vou multiplicar essa com essa aqui. Ó. Então, fica raiz de 6 menos, vezes, né, menos a raiz de 2. Novamente, nós vamos ter menos raiz de 12. E a raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Como aqui é menos, então, mais 2. Embaixo, pessoal, ó, 1 mais o outro vezes 1 menos o outro. Isso é uma diferença de quadrados. E uma diferença de quadrados basta levar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado é 6, raiz de 2 ao quadrado é 2. Arrumando agora o que dá para arrumar. Ó. 6 mais 2 é 8. Raiz de 12 junta com raiz de 12, porque você tem duas negativas, então, menos 2, raiz de 12. E o 6 menos 2 é 4. Agora, uma outra coisa, o 12 ele é 4 vezes 3. Então, tem como a gente simplificar esse radical aqui. Ó. Raiz de 4 é 2, então, ele sai para fora como sendo 2. E aí, 2 vezes 2, 4. Note agora que todas as parcelas, tanto em cima quanto embaixo, elas são múltiplas de 4. Então, a gente pode dividir todo mundo por 4. Ó. 8 por 4 é 2, 4 por 4 é 1. Pronto. Então, a tangente de 15, utilizando apenas a soma de arcos de seno e cosseno, ó, nós obtivemos como sendo 2 menos raiz de 3. Agora, eu vou utilizar a fórmula propriamente da soma de arcos de tangente. Então, eu vou vir aqui, copiar e usar a da tangente diretamente. Vamos ver se vai ficar mais rápido ou vamos ver se vai demorar mais?
Bom, como eu quero a tangente de 15, então, novamente, eu vou usar 45 menos 30, tá? Então, 45 graus menos 30 graus. E toda vez que você for trabalhar com tangente, o que você puder usar de 45 é melhor, né? Que a tangente de 45 é 1. Ó, então, no lugar do A eu ponho 45 e no lugar do B eu vou colocar 30. Então, spoiler aqui já foi dado, né? A tangente 45 ela vale 1. Posso substituir. Aqui embaixo também ela vale 1. Então, não preciso escrever, porque é um produto. A tangente de 30 ela é raiz de 3 sobre 3, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Então, esse valor eu também vou colocar embaixo. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ó, eu tenho que calcular o MMC, né, em cima e o MMC embaixo. Então, esse 1 aqui, ó, ele vai virar 3 sobre 3. E embaixo também, 3 sobre 3. A única coisa que eu posso agora fazer em cima e embaixo é juntar os dois numa fração só, né? Então, aqui vai ficar 3 menos raiz de 3. E embaixo vai ficar 3 mais raiz de 3. Fazendo agora de uma forma diferente, sem precisar inverter frações, tá? Note que o 3 é denominador em cima e embaixo, então a gente pode cancelar ele. Ou seja, o que vai sobrar aqui então? Ó? Vai sobrar o numerador da de cima dividido pelo numerador da de baixo. Novamente, nós caímos num processo aqui que a gente vai precisar racionalizar. E aí, para a gente racionalizar, o que a gente tem que fazer? Multiplicar e dividir pelo conjugado do de baixo, que é o negativo. Então, aqui eu vou trocar o sinal. Agora, vamos na distributiva, né? Ó, em cima, 3 vezes 3 é 9. Menos raiz de 3 vezes 3 é menos 3 raiz de 3. 3 com menos raiz de 3 vai dar o mesmo valor aqui, ó, menos 3 raiz de 3. Menos com menos agora é mais. E aí a gente vai ter raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, né? Que dá 3. Embaixo, ó, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 9. E a raiz de 3 ao quadrado é 3. Arrumando agora, o que dá para arrumar, ó, 9 mais 3 é 12, que a gente tem esse 3 aqui no cantinho. 3 raízes de 3 mais 3 raízes de 3 são 6 raízes de 3. E 9 menos 3 é 6. Note que todas as parcelas a gente consegue dividir por 6. Ou seja, eu posso, então, dividir o 12 por 6, que dá 2, e o 6 por 6, que dá 1. Ó, 2 menos raiz de 3, que é exatamente o valor que nós encontramos antes. Bom, as duas deram muita conta, né? As duas deram muita conta. Ao meu ver, a da tangente já foi mais direta, né? Porque você já caiu na racionalização e já resolveu. Mas cabe a você decidir o que vai fazer. Eu, particularmente, eu prefiro colocar isso aqui na minha cabeça para poder resolver mais rapidamente. Mas não tem problema, você escolhe o que você achar mais fácil. Tudo bem? Bom, pessoal, então é assim que a gente trabalha com a soma de arcos da tangente. É um processo muito semelhante à de seno e cosseno. Poderia fazer aqui inúmeros exemplos para vocês, mas eu não vejo necessidade. O vídeo iria ficar grande e os exemplos são muito similares ao dos senos e cossenos que nós já fizemos em vídeos anteriores, tá certo? Então, deixo aqui para vocês o meu abraço e tudo de bom.